Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Parte 6. Dizem que a tristeza enfraquece a mente e a faz temerosa e degenerada. Pense, portanto, em vingança e pare de chorar. William Shakespeare, Henrique VI, Parte 2. Capítulo 1. Mariana e Zoe se encaravam em silêncio. Agora estava chovendo, e Mariana ouvia e sentia o cheiro da chuva caindo na lama lá fora. Via as gotas alterando o reflexo trêmulo das árvores na superfície do rio. Por fim, ela rompeu o silêncio. Você está mentindo, disse ela. Não. Zoe balançou a cabeça. Não estou. O Sebastian escreveu a carta. Escreveu para mim. Não é verdade. Ele. Mariana lutava para encontrar as palavras certas. O Sebastian não escreveu isso. É claro que escreveu. Acorda. Você é tão cega, Mariana. Mariana olhou para a carta em sua mão. Encarou-a sentindo-se desamparada. Você e o Sebastian. Ela não conseguiu terminar a frase. Ergueu o olhar para Zoe, desesperadamente, esperando que ela tivesse compaixão. Mas Zoe só sentia compaixão por si mesma, e seus olhos cintilavam, transbordando de lágrimas. Eu amava, Mariana. Eu amava. Não, não. É verdade. Eu sou apaixonada pelo Sebastian desde sempre. Desde pequena. E ele me amava. Zoe, para. Por favor. Você precisa encarar a verdade agora. Abre os olhos. Nós éramos amantes. Nós viramos amantes naquela viagem à Grécia. No meu aniversário de 15 anos, em Atenas. Lembra? Sebastian me levou para o olivedo do lado da casa. E foi lá que fizemos amor, no chão. Não. Mariana queria rir, mas aquilo era doentio demais para isso. Era horrível. Você está mentindo. Não, você está mentindo, para si mesma. É por isso que a sua cabeça é tão ferrada, porque no fundo você sabe a verdade. Foi tudo uma mentira. O Sebastian nunca amou você. Foi a mim que ele amou, desde sempre. Ele só se casou com você para ficar perto de mim. E pelo dinheiro, lógico. Você sabe disso, não sabe? Mariana balançou a cabeça. Eu não quero escutar mais nada. Ela se virou e saiu da casinha. E continuou andando. Então, começou a correr. Capítulo 2. Mariana chamou Zoe. Para onde você está indo? Você não tem como fugir. Não mais. Mariana a ignorou e seguiu em frente. Zoe foi atrás dela. Das nuvens escuras acima vieram trovões, e de repente houve um imenso relâmpago. O céu estava quase verde. E eis que desabou o mundo. Uma chuva forte começou a cair, açoitando a terra, revolvendo a superfície do rio. Mariana correu para o bosque. Estava escuro e lúgubre em meio às árvores. O solo estava molhado, grudento e cheirava a umidade. Os galhos entrelaçados das árvores estavam cobertos de teias de aranha, moscas varejeiras mumificadas e outros insetos suspensos em fios de seda acima de sua cabeça. Zoe a seguia, zombando de Mariana. Sua voz ecoava pelas árvores. Um dia, meu avô flagrou a gente no olivedo. Ele ameaçou contar para você. Então Sebastian teve que acabar com a vida dele. Sebastian enforcou meu avô lá mesmo, com aquelas mãos enormes dele. Então meu avô deixou para você todo aquele dinheiro. Tanto dinheiro. O Sebastian ficou fascinado. Ele tinha que ficar com aquela fortuna. Era para mim que ele a queria. Para nós. Mas você era uma pedra no caminho. Os galhos das árvores agarravam Mariana enquanto ela lutava para passar, rasgando e arranhando suas mãos e seus braços. Ela ouvia Zoe se aproximando por trás, e rompendo no meio das árvores, como uma fúria vingativa. E falava o tempo todo. O Sebastian dizia que se alguma coisa acontecesse a você, ele seria o primeiro suspeito. A gente precisa de uma distração. Ele dizia, feito um truque de mágica. Você se lembra dos truques de mágica que ele fazia para mim quando eu era pequena? A gente precisa fazer com que todo mundo olhe para a coisa errada. E para o lugar errado. Contei a ele sobre o professor Fosca e as musas, e foi nesse momento que ele teve a ideia. Essa ideia germinou dentro dele feito uma flor muito bonita. Ele disse. Sebastian tinha um jeito poético de falar, lembra? Ele cuidou de cada detalhe. E foi lindo. Foi perfeito. Mas depois, você o levou embora, e ele nunca mais voltou. O Sebastian não queria ir para Naxos. Você insistiu. É por sua culpa que ele está morto. Não, sussurrou Mariana.
Isso não é justo. É, sim, disse Zoe. Foi você que matou o Sebastian. E me matou também. De repente, as árvores escassearam, e as duas se viram numa clareira. O pântano se descortinava diante delas. Era uma poça grande de água límpida e verde, cheia de plantas e arbustos silvestres. Havia uma árvore caída, rachada ao meio e começando a apodrecer, coberta de musgo verde amarelado e cercada de cogumelos que pareciam venenosos. E havia um cheiro estranho de deterioração, um fedor de algo imundo e podre. Era a água estagnada? Ou era a morte? Ofegante, Zoe encarou Mariana, empunhando a faca. Seus olhos estavam vermelhos e cheios de lágrimas. Quando ele morreu, foi como se eu tivesse recebido uma facada na barriga. Eu não sabia o que fazer com toda a minha raiva, com toda a minha dor. Então, um dia, eu entendi, eu vi. Precisava levar adiante o plano do Sebastian, por ele, do jeito que ele queria. Era a última coisa que eu poderia fazer por ele. Honrar a ele e a sua memória, e ter a minha vingança. Mariana olhava para ela fixamente, incrédula. Parecia ter perdido a voz. Falou num sussurro. O que você fez, Zoe? Eu, não, ele. Foi tudo Sebastian. Eu só fiz o que ele mandou. Foi um trabalho de amor. Copiei as citações que ele selecionou, deixei os cartões postais nos lugares que ele indicou, sublinhei os trechos nos livros do Fosca. Durante as sessões de estudo dirigido, eu fingia ir ao banheiro e deixava alguns fios do cabelo da Tara no fundo do armário do Fosca. Também respinguei um pouco do sangue dela por lá. A polícia ainda não encontrou, mas vai encontrar. O Edward Fosca é inocente. Você o incriminou? Não. Zoe balançou a cabeça. Você o incriminou, Mariana. O Sebastian disse que tudo o que eu precisava fazer era convencer você de que eu tinha medo do Fosca. Você fez o resto. Foi a parte mais divertida de toda essa encenação, ver você bancar a detetive. Ela sorriu. Você não é a detetive. Você é a vítima. Mariana ficou olhando bem fundo nos olhos de Zoe enquanto todas as peças se encaixavam em sua mente, e ela finalmente enfrentou a verdade terrível que tinha tentado ignorar. Havia uma palavra para este momento na tragédia grega: anagnórise, reconhecimento. Quando o herói finalmente depara com a verdade, compreende seu destino e como a verdade esteve o tempo todo diante dele. Mariana costumava se perguntar como seria esse momento. Agora sabia. Você matou aquelas meninas. Como pôde fazer isso? As musas nunca foram importantes, Mariana. Não passavam de uma distração. Uma pista falsa, era o que o Sebastian dizia. Ela deu de ombros. A tara foi difícil. Mas o Sebastian disse que era um sacrifício que eu precisava fazer. Ele estava certo. Foi um alívio, de certo modo. Alívio? Poder finalmente me ver direito. Agora eu sei quem sou. Sou como Clitemnestra, sabe? Ou Medeia. É disso que eu sou feita. Não. Não, você está enganada. Mariana se virou. Não conseguia mais suportar olhar para Zoe. As lágrimas rolavam pelo seu rosto. Você não é uma deusa, Zoe. Você é um monstro. Se eu sou, ela ouviu Zoe dizer, foi Sebastian quem fez de mim um monstro. E você também. E então Mariana sentiu um empurrão. Ela foi derrubada no chão, com Zoe nas suas costas. Mariana se debateu, mas Zoe usou toda a sua força, imobilizando-a na lama. A terra estava fria e molhada no rosto de Mariana. E ela ouviu Zoe sussurrando em seu ouvido. Amanhã, quando encontrarem o seu corpo, vou dizer ao inspetor que tentei deter você, que implorei para que não viesse investigar este lugar sozinha, mas você insistiu. A Clarissa vai contar para ele a minha história sobre o professor Fosca. Vão fazer uma busca nas dependências dele, e vão encontrar as provas que eu deixei lá. Zoe se levantou e virou Mariana de barriga para cima. Pairou sobre ela ameaçadoramente, erguendo a faca. Seus olhos exibiam um olhar selvagem, monstruoso. E você será lembrada apenas como outra vítima de Edward Fosca. Vítima número 4. Ninguém vai saber a verdade. Que fomos nós que matamos você. Sebastian e eu. Ela ergueu a faca ainda mais, prestes a atacar. Mas, de repente, Mariana conseguiu reunir suas forças. Ela ergueu as mãos e agarrou o braço de Zoe. As duas lutaram por um instante, até que Mariana balançou a mão de Zoe, o mais forte que pôde, fazendo Zoe perder o controle da faca. A faca escapou da sua mão e zumbiu no ar, desaparecendo no meio do mato com um baque seco. Com um grito, Zoe se levantou e correu para procurar a faca. Enquanto Zoe procurava, Mariana se levantou e notou que alguém surgia do meio das árvores. Era Fred. Ele estava afobado, parecendo preocupado. Não viu Zoe ajoelhada na grama, e Mariana tentou alertá-lo. Fred, para. Mas Fred não parou, e rapidamente alcançou Mariana. Você está bem? Eu te segui. Estava preocupado. E, por cima do ombro dele, Mariana viu Zoe se levantando, empunhando a faca. Mariana gritou, Fred. Mas foi tarde demais. Zoe cravou fundo a faca nas costas de Fred. Ele arregalou os olhos e encarou Mariana em estado de choque. Fred caiu no chão e lá ficou, parado, imóvel. Uma poça de sangue se formou por baixo dele. Zoe o cutucou com a faca, conferindo se estava morto. Não parecia convencida. Sem pensar, Mariana fechou a mão em torno de uma pedra fria enterrada na lama. E a desenterrou. Ela cambaleou até Zoe, que estava inclinada sobre o corpo de Fred. Quando Zoe estava prestes a esfaqueá-lo no peito, Mariana bateu com a pedra na cabeça de Zoe, por trás. O golpe derrubou Zoe de lado. Ao tombar no chão, escorregando na lama, ela caiu de bruços, sobre a faca. Zoe ficou imóvel por um instante. Mariana pensou que estivesse morta. Mas, logo, com gemidos animalescos, Zoe se virou de costas. Lá permaneceu, uma criatura ferida, de olhos arregalados, apavorados. Viu a faca cravada em seu peito. E começou a gritar.
Não parava de gritar. Estava histérica, gritando de agonia, e medo, e horror, gritos de uma criança aterrorizada. Pela primeira vez na vida, Mariana não foi ao socorro de Zoe. Em vez disso, pegou o telefone. Ligou para a polícia. O tempo todo, Zoe ficou gritando, gritando, até que, eventualmente, os gritos se misturaram com o som estridente da sirene que se aproximava. Capítulo 3. Zoe foi levada numa ambulância, acompanhada por 2 policiais armados. A escolta nem seria necessária, porque ela voltou a ser criança, uma menina assustada e indefesa. Mesmo assim, Zoe foi acusada de tentativa de assassinato, mas acusações se sucederiam. Apenas tentativa de assassinato, porque Fred tinha sobrevivido ao ataque, por pouco. O ferimento era grave, e ele foi levado para o hospital em outra ambulância. Mariana, em estado de choque, sentou-se num banco à beira do rio. Segurava uma xícara de chá, forte e doce, que o inspetor Sanga tinha lhe servido da garrafa térmica, por causa do choque e como proposta de paz. Tinha parado de chover. O céu agora estava azul. As nuvens haviam se dissipado depois da chuva, deixando somente traços acinzentados na luz pálida. O sol baixava lentamente por trás das árvores, pincelando o céu de rosa e laranja. Sentada ali, Mariana levava a xícara quente aos lábios e tomava o chá. Uma policial veio consolá-la, pondo um braço em seu ombro, mas Mariana nem se deu conta. Um cobertor foi colocado sobre seus joelhos. Ela quase não notou. Sua mente estava em branco enquanto seus olhos percorriam o rio, e ela viu o cisne. Ele singrava a água, ganhando velocidade. Enquanto ela observava, o cisne abriu as asas e voou. Foi para o alto, e os olhos dela o seguiram até os céus. O inspetor Sanga se aproximou dela e se sentou no banco. Você vai gostar de saber, disse ele. Fosca foi demitido. Acabou que ele estava dormindo com todas elas. Maurice confessou que o estava chantageando, o que significa que você tinha razão. Se tudo der certo, ambos vão ter o que merecem. Olhando para Mariana, viu que ela não estava assimilando o que ele dizia. Ele indicou o chá com um aceno de cabeça. Como você está? Um pouco melhor? Perguntou, com ternura. Mariana olhou para ele. Balançou de leve a cabeça. Não se sentia melhor. Talvez se sentisse pior. Mesmo assim, alguma coisa havia mudado. O que era? Ela se sentia alerta, de certa maneira. Talvez acordada fosse uma palavra melhor. Tudo parecia mais nítido, como se uma névoa tivesse se dissipado. As cores estavam mais vivas, os contornos dos objetos, mais definidos. Agora o mundo não parecia esmaecido, cinzento e distante, por trás de um véu. Parecia vivo outra vez, e vívido, e colorido, lavado por uma chuva outonal, e vibrando com a eterna atividade de infinitos nascimentos e mortes. Epílogo. Durante muito tempo depois disso, Mariana permaneceu em estado de choque. Quando voltou para casa, passou a dormir no sofá, no andar de baixo. Nunca mais conseguiria dormir naquela cama. A cama que dividira com ele, aquele homem. Não sabia mais quem ele era. Ela o considerava um estranho, um impostor com o qual tinha vivido todos aqueles anos, um ator com o qual havia compartilhado a própria cama e que planejara matá-la. Quem era ele, essa pessoa de faz de conta? O que havia por trás de sua linda máscara? Foi tudo uma encenação. Tudo? Agora que o espetáculo tinha acabado, Mariana precisava avaliar o papel que ela havia representado nessa história, o que não era fácil. Quando fechava os olhos e tentava visualizar o rosto dele, tinha dificuldade em ver seus traços. Ele estava se apagando, como a lembrança de um sonho, e ela ficava vendo o rosto do pai, os olhos do pai, em vez dos de Sebastian. Como se de algum modo eles fossem, essencialmente, a mesma pessoa. O que foi mesmo que Ruth lhe disse, sobre seu pai ser central nisso tudo? Naquele momento, Mariana não entendeu. Mas agora talvez estivesse começando a entender. Ainda não tinha visto Ruth de novo. Ainda não. Não estava preparada para chorar, nem conversar, nem sentir. Estava tudo recente demais. Da mesma forma, Mariana não tinha retomado as sessões de terapia de grupo. Como ela poderia ousar ajudar qualquer pessoa, ou dar qualquer conselho, de novo na vida? Estava perdida. E, quanto a Zoe, bem, ela nunca se recuperou do ataque histérico. Apesar de ter sobrevivido à facada, o incidente precipitou um sério colapso nervoso. Depois de sua prisão, Zoe tentou suicídio várias vezes, então sofreu um grave surto psicótico. Zoe acabou sendo considerada incapaz de ir a julgamento. Por fim, foi internada num hospital psiquiátrico judiciário, o Grove, na região norte de Londres. O hospital em que Mariana tinha recomendado a Theo que se candidatasse a uma vaga de emprego. E acabou que Theo seguiu seu conselho. Agora trabalhava no Grove, e Zoe era sua paciente. Theo tentou contatar Mariana várias vezes em nome de Zoe. Mas Mariana se recusou a falar com ele e não retornou as ligações. Ela sabia o que Theo pretendia. Ele queria que ela falasse com Zoe. Não o culpava por isso. Se estivesse no lugar dele, teria feito o mesmo. Qualquer tipo de comunicação entre as duas seria fundamental para a recuperação de Zoe. Mas Mariana tinha sua própria recuperação com que se preocupar. Não tinha estômago nem para pensar em falar com Zoe outra vez. Essa possibilidade a deixava nauseada. Simplesmente não conseguiria suportar isso. Não era uma questão de perdão. Perdoar não dependia da decisão de Mariana, na verdade. Ruth sempre dizia que o ato de perdoar não pode ser imposto, deve acontecer espontaneamente, como um ato de clemência, e só acontece quando a pessoa está preparada.
E Mariana não estava preparada. Nem tinha certeza se algum dia estaria. Sentia tanta raiva, tanta mágoa. Se algum dia visse Zoe de novo, não sabia o que seria capaz de dizer ou fazer. Certamente não poderia se responsabilizar pelas próprias atitudes. Era melhor manter distância e deixar Zoe entregue ao próprio destino. Mas visitou Fred algumas vezes, enquanto estava hospitalizado. Mariana se sentia responsável por Fred, e grata a ele. Afinal de contas, ele havia salvado sua vida. Ela nunca se esqueceria disso. No começo, ele estava debilitado, incapaz de conversar, mas sorria o tempo todo quando Mariana estava presente. Os dois ficavam sentados no silêncio amigável, e Mariana pensava como era estranha aquela sensação, como se sentia à vontade e familiarizada com ele, esse homem que mal conhecia. Era cedo para dizer se iria rolar alguma coisa entre eles algum dia, mas ela já não descartava totalmente essa possibilidade. Ela vinha se sentindo muito diferente em relação a tudo. Era como se cada coisa que ela havia conhecido, ou em que tinha acreditado, ou confiado, tivesse desmoronado, deixando apenas um espaço vazio. Ela existia num limbo onde não havia coisa nenhuma, o que perdurou por semanas, e depois, meses. Até que, um dia, recebeu uma carta de Theo. Nessa carta, Theo pediu outra vez a Mariana que reconsiderasse a sua recusa em visitar Zoe. Fez comentários interessantes sobre Zoe, com grande empatia, antes de voltar sua atenção para Mariana. Sinto que o encontro pode ser benéfico tanto para você quanto para ela, e fornecer a você um fechamento para essa história. Sei que não será agradável, mas pode ajudar. Nem imagino o que você tem enfrentado. Zoe está começando a se abrir mais. Estou passado com o mundo secreto que ela compartilhou com seu falecido marido. Ouço relatos assustadores. E devo dizer, Mariana, acho que você tem muita sorte de estar viva. Theo encerrou dizendo o seguinte: sei que não é fácil, mas tudo que peço é que considere o fato de que, em algum nível, ela também é uma vítima. Essa última frase deixou Mariana muito revoltada. Rasgou a carta e a jogou no lixo. Mas, naquela noite, quando se deitou para dormir e fechou os olhos, um rosto apareceu em sua mente. Não era o rosto de Sebastian, nem do pai, mas o rosto de uma menina. De uma menina pequena, assustada, de 6 anos. O rosto de Zoe. O que tinha acontecido com ela? O que foi feito àquela criança? O que ela precisou suportar, bem debaixo do nariz de Mariana? Nas sombras, nos bastidores? Mariana tinha falhado com Zoe. Não conseguiu protegê-la, falhou até em ver, e precisava assumir essa responsabilidade. Como pôde ser tão cega? Precisava saber. Tinha que compreender. Tinha que enfrentar. Tinha que encarar. Ou então enlouqueceria. E foi por isso que, numa manhã de neve em fevereiro, Mariana acabou se dirigindo à região norte de Londres, para o Hospital Edinburgh e para o Grove. Theo a aguardava na recepção. Ele a cumprimentou afetuosamente. Nunca achei que veria você aqui, disse ele. É estranho como as coisas acontecem. Pois é, o Theo a conduziu passando pela segurança e seguindo em frente, pelos corredores velhos do hospital. Enquanto andavam, ele avisou a Mariana que Zoe estava bem diferente do que quando ela tinha visto pela última vez. Zoe está muito mal, Mariana. Você vai ver que ela está muito mudada. É melhor se preparar. Entendo. Estou tão feliz por você ter vindo. Vai ajudar mesmo. Ela fala de você com frequência. Sabe? Quase sempre pede para te ver. Mariana não falou nada. Theo olhou de relance para ela. Olha, eu sei que não vai ser fácil, disse ele. Não espero que você se sinta afável em relação a ela. Eu não me sinto assim mesmo, pensou Mariana. Theo pareceu ser capaz de ler sua mente. Ele fez que sim. Compreendo. Sei que ela tentou te ferir. Ela tentou me matar, Theo. Acho que não é tão simples assim, Mariana. Theo hesitou. Ele tentou te matar. A Zoe fez isso por procuração. Era a marionete dele. Estava sob o controle absoluto dele. Mas era só uma parte dela, você sabe. Em outra parte, ela ainda te ama, e precisa de você. Mariana se sentia cada vez mais apreensiva. Tinha sido um erro ir até ali. Não estava pronta para ver Zoe. Não estava pronta para o que iria sentir e para o que poderia dizer ou fazer. Quando chegaram à sala dele, Theo apontou para a porta no fim do corredor. Zoe está na sala de recreação, seguindo por ali. Ela não costuma socializar com os demais, mas sempre fazemos com que se junte a eles nas horas vagas. Theo olhou o relógio e fez uma careta. Ah, perdão. Você se importa de esperar um minuto? Preciso atender rapidamente outra paciente na minha sala. E então vou intermediar o seu encontro com a Zoe. Antes que Mariana pudesse dizer alguma coisa, Theo apontou para um banco de madeira encostado na parede em frente à sala dele. Não quer se sentar? Mariana fez que sim. Obrigada. Theo abriu a porta da sala. E Mariana viu de relance uma mulher bonita, de cabelos ruivos, sentada, esperando, olhando fixamente pela janela gradeada para o céu cinzento do lado de fora. A mulher se virou e dirigiu até um olhar cansado assim que ele entrou na sala e fechou a porta. Mariana olhou para o banco, mas não se sentou. Em vez disso, seguiu em frente. Foi até a porta no fim do corredor. Parou diante dela. Hesitou. Então esticou a mão à frente, girou a maçaneta. E entrou.